Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Eu vou fazer a leitura, os amados vão acompanhar, mas a meditação vai se concentrar nos versículos 13 e 14, tá certo? Efésios 1, 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora observe atentamente os versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, como Paulo também está fazendo nessa sessão da Escritura. É um louvor ao Deus Trino, ao Deus Triuno, à Santíssima Trindade, pela eleição do Pai, pela redenção em Cristo e pela aplicação e selo do Espírito Santo. Pai amado, obrigado pela tua obra perfeita, maravilhosa, única, definitiva, que é a obra da redenção em nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento, humildemente, porque o Senhor sabe que dependemos de Ti para tudo. Nós precisamos do Teu auxílio, do auxílio do Espírito Santo, a quem trataremos nessa mensagem. Nós precisamos da iluminação, do toque, da unção, da capacitação, da abertura de mentes e corações. Nos ajuda, Senhor, na transmissão da Tua palavra. Eu não posso fazer nada sozinho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Quem toca, quem liberta, quem converte, quem aplica a salvação, quem faz a regeneração, quem aplica a justificação é o Senhor Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a quarta igreja, que nós venhamos exaltar a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não venhamos esquecer do nosso outro Consolador enviado da parte do Pai e do Filho, e que diariamente venhamos depender do Senhor, Pai, não somente para pregar, dar estudo, ensinar, mas para viver para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, somos totalmente carentes, dependentes, que o Senhor nos guie pela Tua mão. Nos guie, Senhor, porque somos crianças, dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Gratos na dependência do Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, o Espírito Santo, ele conduz o apóstolo Paulo a glorificar a Trindade,
Apesar de ser uma carta, irmãos, e nós associarmos a questão do elemento argumentativo à carta, o apóstolo Paulo abre essa carta louvando a Deus, glorificando a obra do Deus triuno. E o apóstolo Paulo, ele é claro aqui, no versículo 3, ele vai falar da eleição em Deus. No versículo 4, melhor dizendo. No versículo 7, a redenção que temos no sangue de Cristo. E nos versículos 13 e 14, da obra do Espírito Santo em selar você e a mim como propriedade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está glorificando o Pai. Por quê? Porque nós temos fé, irmãos, porque o fundamento da nossa fé é a eleição. É necessário a gente entender que nós não somos eleitos porque o Senhor, na sua presciência, viu que iríamos crer. Nós cremos porque somos eleitos. A eleição é o fundamento teológico, bíblico, doutrinário, reformado da fé. Ou seja, somos eleitos. E porque somos eleitos, na história o Senhor vai nos fazer crer para a sua glória. E o apóstolo Paulo, ele está glorificando o Pai exatamente por isso. Por quê? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Observe o versículo 4, por favor. Olha o que diz o texto. Assim como nos escolheu nele. Ou seja, o Pai nos escolhe em quem? Evidentemente em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E aqui nós temos uma das bases bíblicas para a doutrina da eleição, doutrina que você e eu não devemos ter medo de conhecer, medo de crer, porque ela é bíblica. Está aqui um dos fundamentos dela. Mas Paulo continua glorificando a Trindade, agora a pessoa do Filho. Observe o versículo 7, por favor. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele glorifica a pessoa do Espírito Santo que nos sela como propriedade de Deus, e é sobre esse selo que eu vou falar. Por quê? Porque nós estamos nesse primeiro trimestre, na EBD, estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje é a penúltima aula. Próximo domingo termina o trimestre, as lições sobre o Espírito Santo de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Efésios para lembrá-los, irmãos, que nós possuímos bênçãos espirituais unicamente por causa da eleição, das bênçãos em Cristo e porque o Espírito Santo nos faz herdeiros eternos de Deus. É sobre isso que eu quero falar, sobre o selo do Espírito Santo, a garantia da glória. O selo do Espírito Santo é a garantia da glória celestial, é a garantia de que você e eu, selados pelo Santo Espírito da promessa, teremos como herança a glória celestial, o céu, a vida eterna com Cristo Jesus. E a primeira lição que eu quero meditar com a igreja é acerca do selo enquanto marca de posse divina. O selo do Espírito Santo é marca da posse divina, Deus possuindo a nossa vida. Deus é o nosso dono, somos propriedade do Senhor. E quando isso aconteceu, o versículo 13 vai explicar. A partir do momento que ouvimos a palavra e cremos, fomos selados. Naquele momento já fomos selados. Há quanto tempo você se converteu? Naquele dia, você ouviu a palavra, você creu, você já foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Observe o versículo 13, por favor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Observe, o versículo 13, ele é bem didático. Ele explica quem é selado. Para essa pergunta, quem é selado, o apóstolo Paulo, ele responde que todo aquele que ouve com fé. Todo aquele que ouve com fé o quê? A palavra da verdade, porque só a palavra da verdade, como diz o apóstolo João no Evangelho, capítulo 8, ela é a verdade que faz o quê? Que liberta. Ou seja, a partir do momento que ouvimos com fé, cremos nas boas novas do Evangelho, naquele momento que ouvimos e cremos no Evangelho da salvação, você e eu fomos selados. E o texto explica ainda, além de dizer quem foi selado, quem nos sela. Veja, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. É necessário a gente entender, irmãos, o significado do selo na antiguidade, tanto na antiguidade oriental como na clássica. Quando nós falamos de selo na antiguidade, o selo, ele representa segurança, autenticação, veracidade e especialmente servia para identificar a propriedade. Aí você pergunta assim: tudo isso está associado ao que o Espírito Santo faz em nós quando nos sela? Sim. Ou seja, isso significa que nós temos a segurança da salvação, por quê? Porque o Espírito Santo nos sela. Essa autenticação é autenticando o quê? A fé genuína que nos fez crer no Evangelho que ouvimos. É verdade que nós somos salvos para a eternidade quando o Espírito Santo nos sela, mas especialmente quando o Espírito Santo nos sela, isso significa que você passou a ser propriedade de Deus. O Senhor, Ele é o dono, o Senhor, o proprietário da tua vida. Você foi retirado do domínio de Satanás, do império das trevas, e você passou a ser agora uma pessoa debaixo da autoridade, da posse do Deus vivo sobre a tua vida. O Espírito Santo aponta para isso. O Espírito Santo, irmãos, aqui, quando a palavra de Deus diz que somos selados por Ele, com Ele, significa que nós pertencemos a Deus. Isso é tremendo, irmãos. O selo, no passado, era usado para pergaminhos, jarros de barro e até portas de tumbas. E era usado, irmãos, como uma marca física, geralmente de cera, argila ou metal, exatamente para representar isso: segurança, autenticação, veracidade, propriedade. Ou seja, isso impedia o quê? A inviolabilidade daquilo ou daquele que era selado. Por quê? Porque aquilo ou aquele, a gente tem que lembrar que os servos no passado eram selados pelos seus proprietários. Aquilo e aquele que era selado era preservado tanto no seu conteúdo como na sua integridade de ser violado, roubado, deteriorado, porque ali era um símbolo de propriedade. Aquilo pertencia a alguém, aquele pertence a alguém. No contexto aqui, a selagem do Espírito Santo é tudo o que eu falei, mas eu quero destacar o elemento propriedade. Ou seja, irmãos, de acordo com os versículos anteriores, principalmente o versículo 11, observe aí a parte inicial do versículo 11. Olha o que diz o texto: nele digo, no qual fomos também feitos herança. E esse texto fala de duas heranças. Para que você não confunda, nós somos a herança de Deus. E Deus, quando nos sela, tanto nos faz ser herança dele, como nos reserva uma herança eterna. Ou seja, quando ele nos sela, nós passamos a ser
herança de Deus. Herança de Deus. Se você observar, toda a Escritura no Novo Testamento vai dizer que o Senhor, Ele conquistou o quê? Um povo para si, na obra consumada na cruz do Calvário. O povo de Deus é a herança do Senhor. Mas o selo aqui também reserva ao crente a garantia de uma herança celestial. Por quê? Porque o Espírito Santo, como o texto diz, é um penhor. É um pagamento inicial como garantia de todo o pagamento que ainda será feito. E esse todo pagamento é o quê? É a herança que nós temos. Quando Deus nos sela com o Espírito Santo, Ele está declarando: vocês são meus. Quando o Espírito Santo te selou, a partir do momento que você ouviu e creu no Evangelho, Ele diz: você é meu, você é minha. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz exatamente isso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Passamos a ser propriedade de Deus. O Espírito Santo é o selo divino dessa posse, dado àqueles que ouviram e creram no Evangelho. Olha a importância, irmãos, de ouvir e crer no Evangelho. Crer nas boas novas, crer em Cristo. Por quê? O apóstolo Paulo está sendo bem didático, como eu já falei no versículo 13. Ele não coloca o selo antes de se ouvir e crer no Evangelho. Primeiro vem o ouvir acompanhado do crer, e a partir do momento que se ouve e crê, é selado. A fé, ela é autenticada. Nós somos propriedade e protegidos pelo Deus que nos garante uma herança eterna. O selo do Espírito Santo na sua vida é uma garantia de que ninguém pode arrebatar você da destra do Deus Todo-Poderoso. O selo na sua vida é uma garantia de que o Senhor te conduzirá à glória celestial. O selo na sua vida é a garantia da doutrina bíblica conhecida como perseverança dos santos. Os santos não morrerão na praia, irão para a glória celestial. Por quê? Porque foram selados pelo Espírito Santo. Aplicando essa verdade, amados, à nossa vida, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você é de Deus. E o maligno não te toca. Ele não toma você. Ele não te arrebata, você como ovelha, das mãos do Supremo Pastor. Viva diariamente com a certeza de que o Espírito Santo em você é a prova da sua identidade com Cristo. O selo do Espírito Santo, a garantia da glória. A segunda verdade, irmãos, é que o selo do Espírito é a garantia da nossa herança eterna. Observe aí o versículo 14 de Efésios 1, por favor. A parte A diz o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança. O termo no original, traduzido como penhor, ele é melhor entendido, amados, como um depósito de entrada. Ele é melhor entendido como um calção, como um sinal, como uma entrada, um pagamento inicial que garante que todo o pagamento total será efetuado, se seguirá aquele pagamento inicial. Esse entendimento nos permite entender melhor o que Paulo está falando e que foi traduzido como penhor. Isso significa o quê? O Espírito Santo em você, em mim, em cada um de nós, é a garantia de que nós já temos dentro de nós o gostinho do céu.
e nós seremos recompensados, receberemos uma herança celestial completa, porque você e eu já temos o Espírito Santo de Deus. É uma garantia. O Espírito Santo na nossa vida é garantia de herança eterna. Somos herdeiros da glória celestial quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quem nos diz isso? O Espírito Santo habitando em você e em mim, nos fazendo santuário do Deus vivo. A verdade bíblica, irmãos, é que você e eu, nós fomos escolhidos, redimidos, adotados na família de Deus, com todos os privilégios, e o selo do Espírito Santo nos diz que temos uma herança da parte do nosso Deus. Então observe, o mesmo Espírito que faz a obra de te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que te regenera, que promove em você um novo nascimento, que te adota como filho amado do Senhor, Ele é o penhor da nossa herança até que momento? Observe o versículo 14. Até ao resgate da sua propriedade. O Senhor, Ele vai voltar. Ele vai voltar para resgatar a mim e a você, e nós vamos ser resgatados em louvor da glória do Senhor. Irmãos, nós temos a certeza, a convicção. Lembre de Hebreus 11:1, a definição de fé. Nós temos que ter confiança, convicção, certeza de que nós temos uma herança reservada no céu. E a garantia dela é o pagamento inicial de entrada, que é a morada do Espírito Santo e o selo dele na sua vida. Aplicando essa verdade, irmãos, a nós, descanse na segurança do Espírito Santo de Deus. Se você foi selado, selada, você não perderá a salvação. Não perderá. Aqui nós entendemos porque nós podemos falar, baseados biblicamente em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que uma vez salvo verdadeiramente para todo sempre. Por quê? Porque a salvação depende de você e de mim. A salvação depende da gente ouvir, crer e ser selado pelo Santo Espírito da promessa. Ele nos garante a salvação eterna. O apóstolo Pedro, ele vai falar na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, que você e eu, por causa do selo do Espírito, nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. E essa herança você vai receber das mãos do próprio Senhor, porque quem garante isso a nós é o selo do Espírito Santo. Amém. Amados, a terceira e última lição é que o selo do Espírito é a promessa de perseverança. Nós vamos, irmãos, por causa da graça do Senhor e por causa da ação do Espírito Santo, perseverar até o fim. Você não está só, você tem o auxílio, a ajuda do Espírito Santo de Deus morando em você e te auxiliando nas provações. Observe mais uma vez o versículo 14. A segunda parte diz assim: até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós somos salvos desde agora e perseveraremos até ao resgate da sua propriedade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando, dentre outras verdades aqui, que aqueles que são salvos e selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, como ele fala também em Efésios, capítulo 4, versículo 30, perseverarão até receberem o quê? A coroa da vida. Ou seja, você foi selado, você vai perseverar e receber do próprio Rei da Glória a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado
o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Observe, é certo, irmãos, bem-aventurado o homem que suporta. Por que suportamos? Porque somos auxiliados pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, o selo do Espírito Santo tem todo um conjunto de consequências, de implicações na nossa vida, para que você e eu venhamos suportar a prova, sermos aprovados e recebermos do Senhor a coroa da vida. A teologia reformada, irmãos, entende que o selo do Espírito Santo é irrevogável. O que é que isso significa? Que uma pessoa que ouviu e creu, foi selada, o selo não é desfeito na vida dela. O selo não é retirado. O selo não vai ser violado. O Senhor não vai voltar atrás. Uma vez selado, irmãos, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, biblicamente, você não observa, biblicamente ele faz isso, coloca o selo, tira o selo. Habita, sai. Irmãos, nós já aprendemos na escola bíblica dominical, de forma regenerativa, o Espírito Santo sempre agiu do mesmo modo. Qual é a diferença do antigo para o novo? No antigo, o Senhor capacitava os líderes. No novo, toda a igreja neotestamentária, Pentecostes, irmãos, vai ser capacitada, mas a obra de regenerar é a mesma, efetuada pelo Espírito Santo em todos os tempos. Em todos os tempos. Abraão, Sara, Moisés foi regenerado como você e eu, nós somos, pela mesma ação do Espírito Santo, que é Deus imutável. Ele não muda. Ele não muda. Irmãos, nós entendemos que o selo do Espírito Santo é irrevogável. Daí vem o meu e o teu entendimento doutrinário, irmãos, sadio, saudável, de que nós iremos perseverar como santos de Deus. Por isso, perseverança dos santos. Quem é selado pertence a Deus para todo o sempre. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, vai dizer o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. O Senhor não dá e tira. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A partir do momento que a ovelha é marcada, irmãos, pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo, a ovelha do Supremo Pastor, ela não pode ser arrebatada da mão dele. Irmãos, o crente, e aí para concluir, eu pergunto à igreja, o crente genuíno, verdadeiro, ele pode cair em pecado ou se desviar temporariamente? Sim ou não? Sim, pode. Mas eu pergunto também aos irmãos: todo pecado é maligno, sim ou não? Sim. Irmãos, todo pecado é maligno. Todo pecado é maligno. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o maior, ou a maior malignidade de um pecado é aquele que calca aos pés o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e rejeita o Espírito da graça. Irmãos, o crente, ele pode cair em pecado, mas ele vai se arrepender. Amém. E ele vai voltar aos caminhos do Senhor. Vou dar 2 exemplos rápidos. Davi, ele adulterou ou não? Sim, com Batseba. Além de adulterar, ele planejou a morte do marido dela ou não? Sim, ele planejou a morte de Urias. Foi maligno ou não o que Davi fez? Foi. O adultério foi maligno.
A premeditação da morte de Urias também foi maligna. Urias, para que os irmãos entendam, Davi planejou de tal forma que Urias levou a própria carta da sentença dele em mãos. Olha o quanto que Davi pensou, planejou e executou, foi maligno. Aí eu pergunto aos irmãos: Deus retirou dele o espírito? Não retirou dele o espírito. Deus deixou de fazê-lo homem segundo o coração do Senhor? Não. Ele perdeu a salvação? Não. Foi retirado o selo do espírito na vida dele? Não. Agora eu quero que os irmãos entendam, e eu vou pegar o gancho do que o pastor Hélio fez no último domingo. Nós não estamos fazendo uma apologia nem à queda, nem ao pecado, nem à desobediência, nem ao desvio. Nós estamos apenas trazendo biblicamente que o crente verdadeiro, ele pode cair, ele pode se desviar, mas ele não vai perder a salvação. Por quê? Porque o selo é definitivo na vida dele, e ele vai ser resgatado de novo, ele vai ser chamado de novo pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se arrepender, ele vai voltar aos caminhos do Senhor, ele vai ser herdeiro da glória celestial. Agora quem verdadeiramente ouviu, creu no Evangelho e foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, irmãos, não havia a parábola do filho pródigo. O Senhor poderia pensar para falar do pai do filho mais velho de uma outra maneira, mas Ele fala do filho mais novo indo, mas com a graça de Deus o quê? Voltando ao seio do Pai, recebendo um anel no dedo, sandália nos pés, dignidade novamente. Ali, irmãos, o pecador, ele se desviou, mas ele voltou aos caminhos do Senhor. Nós temos, irmãos, convicção: uma vez salvo, salvo para todo o sempre. Para terminar, Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Miqueias capítulo 7, versículos 8 e 9 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz, sofrerei a ira do Senhor, ou seja, o Senhor dá a paga pelo pecado, nós vamos sofrer as consequências do pecado, mas diz a palavra: porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O texto está falando de quem? Do justo, daquele que creu no Messias no Antigo Testamento. Está falando do justo, daquele que crê em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e foi selado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, amados.